mandou mensagem, justificou que não vê. Então, pessoal, boa noite a todos, né? A ideia é que a gente faça a reunião aí em torno de 1 hora, né? Hoje, até porque a gente não tem tanta pauta. É uma alegria estar de novo a gente se reunindo aqui, né? Mesmo em poucas pessoas, dia chuvoso, enfim, etc. E aí eu tenho alguns informes, assim, alguns informes não são tão positivos, né? O primeiro deles é que a gente está sem secretária executiva. E que era a Lucinéia, né? E ela me informou ontem que pediu para sair da secretaria executiva. Mas ela ficou devendo atas, né, para nós durante a gestão dela. Então, inclusive a ata da reunião passada, né, que infelizmente a gente não vai poder fazer a leitura da ata e nem a votação, porque simplesmente não existe ata da secretaria executiva. E aí isso é um problema, porque se eu, enquanto sociedade civil, entrar na ouvidoria da prefeitura pedindo acesso a esse documento, é responsabilidade da administração municipal, né, esse gerenciamento desse dado, né. Então, o que eu queria informar para vocês que um dos encaminhamentos que acho que é importante a gente retirar aqui é um pedido, né, para que o secretário tão logo nomeie quem será o secretário ou a secretária executiva e cobre de quem estava no papel anterior, né, a entrega dos documentos anteriores, porque senão fica difícil atuar enquanto conselho. A gente não tem dado, a gente não tem nada, a gente não tem o registro da pessoa que foi designada para isso. Tipo, eu vou sair porque não sei o quê. Tem a sua justificativa, a sua responsabilidade. Mas tem responsabilidade com esse conselho. Senão as coisas não andam, né? Parece que as coisas não funcionam da melhor forma possível. Esse é um informe. O outro informe, né, é que até o momento, por parte da secretaria, né, nós não recebemos nenhum tipo de retorno da execução da lei da cultura. Nossa, isso é grave, porque até o momento a gente não recebeu como é que ficou o fundo de cultura por parte do secretário. Né? A todo momento a Cris sempre, né, a diretora de cultura, disse, não, isso está com o secretário. Toda vez que eu perguntava para ela, isso está com o secretário, né, Cris? Está com o secretário, está com o secretário. Então, assim, como outro encaminhamento que eu quero propor para o grupo, é que a gente tire um ofício para o secretário, por via do DOC, né, um DOC, solicitando esclarecimentos do fundo, nesse primeiro momento. Né? Porque já são 9 meses depois da execução, da aprovação da lei que criou o sistema de cultura e são duas leis, né? O sistema de cultura e o plano de cultura, e lá está de forma bem clara e objetiva a criação do fundo de cultura. Nós já temos, né, aí na cidade, o fundo de turismo, que foi muito importante. Então, assim, não existe segredo nenhum para a secretaria, né, na pessoa do secretário, fazer a mesma coisa para a cultura. Ainda mais que a gente tem uma lei que obriga isso acontecer. Então, a minha proposta de encaminhamento para esse assunto já a título de informe, né, que a gente já tirasse o encaminhamento, se alguém quiser falar, que a gente fizesse um ofício, então, para o secretário, via um DOC, né, via ouvidoria da prefeitura, solicitando esclarecimentos acerca do processo de institucionalização do Fundo de Cultura. Porque nós temos tantas propostas, existe um saldo previsto no orçamento da administração pública de R$48 mil para projetos da sociedade civil. Então, se a gente for observar isso, né, pelo menos é um indício de informação oficial orçamentária, isso pode ser diferente, isso pode mudar a qualquer instante, né? Mas a informação que a gente tem é esse valor. É uma informação que você encontra em qualquer portal de orçamento público, porque isso é uma informação pública, não é resguardada de sigilo nem nada. E, por enquanto, a secretaria não decidiu como que esse recurso vai ser executado, né? E R$48 mil, conhecendo os nossos artistas, dá para fazer bastante coisa legal para a cidade de Caçador. Mesmo que seja pouco. Na atual conjuntura de orçamento, de preço, etc., dá para a gente fazer muita coisa bacana aí, através de um edital público, que permita a participação de todos, sem apadrinhamentos, né? Sem nenhum tipo de conversinha com o secretário, etc., até porque isso não é função do orçamento, né? O orçamento é para ser executado com o público, e se caso tiver algo errado, o Ministério Público e Justiça, né? Tem que responder sobre isso de alguma forma ou de algum jeito. E eu digo isso porque eu lido com recurso público e sei que cada centavo é uma responsabilidade. Cada centavo. Cada obrigatoriedade é uma responsabilidade. Então,
diante desse contexto de inércia da secretaria, né, eu gostaria de que a gente fizesse essa análise agora, nesse momento de informe, e solicitasse, então, ao secretário esclarecimentos acerca do Fundo de Cultura. E aí eu pergunto para os membros, né, se tem alguém que é contrário ou favorável a isso. Tem alguém que é contrário? Quem é favorável permanece como está. Quem for contrário, daí se manifesta, ou no chat, ou aqui. Eu fico como estou, boa noite a todos, mas sou totalmente favorável e faço questão de declarar isso. E o nosso querido presidente e amigo William, como advogado, saberá tomar as medidas necessárias para exigir que isso se cumpra, ok? Boa noite a todos, eu também concordo com isso, e mais, William, esse valor aí que nós falou, dá para gerar muito show para caçador, né? Talvez não só show, como trazer alguma coisa diferente devido à pandemia, porque o show gera aglomeração de pessoas. Então, fazer algum benefício para a comunidade, porque tudo que você faz para caçador, você faz pensando numa área central. E caçador não é só área central. Caçador é muito bairro. Tanto que aí no CDL nós estamos com planejamento novamente para esse ano de fazer tudo nos bairros, nosso show de Natal. Né, vai ser tudo com um trio elétrico nos bairros e novamente, que nem foi ano passado, só que de uma maneira diferenciada. Eu também estou com problema lá, estou com valor alto na Lei Rouanet trancado, não mexe nada lá no Ministério do Turismo, e estamos tentando via senador Jorginho Melo mexer com isso aí, mas não está fácil, e está sujeito até a ter que ir para Brasília para poder liberar esse dinheiro aí. E caso libere, eu tenho na programação já nossa 7 noites de shows nos bairros de Caçador. 4 noites na abertura do Natal, que vai ser final de novembro, e 3 noites na segunda, ali pelo dia 15 a 17 de dezembro, onde vai ser a finalização do Natal. São 7 noites no total, sabe? E com 48 mil você faz muito show, cara. Muito show, e talvez pense, no caso, de fazer itinerante nos bairros. É uma coisa muito legal. O povo acolhe muito, muito mais do que no centro você fazer um negócio parado. Fica a minha sugestão aí. Beleza. Tô legal, mas, tá vendo, ó? A gente tem possibilidade, né? A galera da cultura sabe que tem essas possibilidades. Alguém mais gostaria de se manifestar sobre esse pedido de esclarecimento do fundo? Para todo mundo de acordo, então? Eu acho que sim. Com certeza. Né? Porque 9 meses, né? Dá para nascer uma criança aí. Dá para parir um filho e não dá para fazer um fundo. Inclusive, porque já tem lei. Né? Ontem a Camila e o Gustavo estiveram conversando. A Camila e o Gustavo, né? Membros do conselho, estiveram conversando ontem com vereadores lá na Câmara de Vereadores, que são responsáveis por o setor de finanças. Eu não sei o nome desse projeto. E aí, talvez, a hora que eles entrarem na reunião, eles possam estar passando para a gente o que é que eles conversaram. E era sobre essa pauta do fundo também. Do fundo também. Então, a gente, quanto conselho, né, então, aprovado, né, pelo jeito, essa nossa solicitação. Novamente, gostaria que a diretora de cultura e até a CAR levasse o convite ao senhor secretário para estar conosco na próxima reunião, que vai acontecer final do mês, né? Nós deixamos, eu particularmente autorizo que ele faça uma selfie conosco aqui e venha participar desses debates dessa construção. Chegou mais um membro aqui, um cachorrinho. Porque é muito importante a presença do secretário junto da diretoria, porque esse debate faz parte da pasta dele, né? Acima de tudo, da pasta do secretário. Né? Então, fica aqui, seu secretário, nosso convite, singelo, humilde. Nós autorizamos você fazer uma selfie conosco de máscara, né? E quem sabe assim se possa participar desses debates de construção da cultura caçadorense, né, senhor secretário? Então, o senhor está convidado, mais uma vez, né, para estar conosco nessas rodas de conversa, porque afinal você representa, né, toda a política pública de cultura existente ou não na cidade de Caçador, né? Bom,
Nós temos mais alguns informes que a gente quer convidar a comunidade, né? A gente está discutindo agora a Semana do Contestado, né? Possivelmente semana que vem a gente vai ter uma reunião. O link está no doc, está dentro do doc. Né? Então, a gente, seguindo a pauta, né, das discussões, nós temos a Semana do Contestado, que acontece, então, final de outubro, né? A gente já está se organizando aí junto com a Associação Amigos do Museu. E diante dessa forma, a gente convida a comunidade a participar, né? A gente está pensando em uma programação e quer construir isso junto da comunidade. Então, semana que vem, possivelmente, a gente vai ter uma reunião de planejamento, né? Já temos algumas iniciativas, assim, mas quanto mais gente querendo construir junto, melhor, né? Dessa forma, pessoal, eu encerro os meus informes, acho que eram esses, né? Passo para o João Paulo, que também tem um informe que quer fazer, né, João? Sim, Também em relação à Semana do Contestado, que eu tinha pedido para o William colocar na pauta de discussão, porque eu fui procurado pelo Rafael Saido, que me falou do interesse da prefeitura de fazer atrações na Semana do Contestado, da mesma forma que foi a Festa da Fogueira, e que eles dariam encaminhamento para isso, se acaso a gente tivesse interesse, né? Deve-se claro que sim. Então, daí eu escrevi um projeto para a Semana do Contestado pela Companhia Vento Negro, tenho pronto já a proposta artística, são apresentações artísticas, e sei também que tem outros colegas aí da cidade que também estão se organizando e têm propostas artísticas. Então, a nossa ideia era trazer isso para o conselho, né? Que não fosse uma conversa minha com o meu amigo Rafael. Enfim, essa questão, assim, a gente tem que deixar cada vez mais amplo e mais aberto a discussão para que demais entidades culturais, agentes culturais possam, que tenham interesse, né, em fazer uma apresentação artística na Semana do Contestado, saber que a prefeitura está disposta a, vamos dizer, com verba diretamente do gabinete, prefeito, disponibilizar cachê para os artistas. Então, isso é bacana. Então, estou passando para o conselho, pedindo para que o conselho pense num possível edital de chamamento para projetos para a Semana do Contestado. Talvez já estejam pensando nisso, né? Não sei. Sim. E aí, da mesma forma que foi da Fogueira. E daí eu apresento essa minha proposta que eu tenho, e os demais artistas que tenham também propostas possam estar apresentando. Então, eu peço que acho interessante que tenha um edital para chamamento para essas apresentações da Semana do Contestado. Beleza. Eu acho que a gente pode encaminhar, né, para a secretaria também. Pergunta. Oi? Uma pergunta, William, pro João Paulo. João Paulo, você disse que tem um projeto, já uma ideia do Vento Negro. Quando você fala Vento Negro, você está falando só o Vento Negro ou você está considerando o Temporá também? Não, eu só posso responder pelo Vento Negro, né? A pessoa jurídica que eu respondo. Nesse caso, eu posso, até pensei sim, daí depois de aprovado o projeto, eu apresentar o projeto para o conselho, chamar parceria, né? Chamar o Temporá, chamar a Lumiar, chamar a Nuvem Cabocla, a Malinha da Arte, que está aqui a Camila, e chamar os outros que eu conheço, porque sozinho eu não vou conseguir fazer. Mas a proposta respondendo a sua pergunta, a proposta é minha apenas, do Vento Negro, mas a minha ideia é chamar e ampliar depois de aprovado, porque é uma proposta bem... Não consigo fazer sozinho. Como não, eu entendo. Eu perguntei só por curiosidade, porque eu sei que você tem muito, o Vento Negro tem muita parceria com o Temporá, você, pessoalmente, eu assisti você fez uma live no teu projeto lá com o Gustavo Zardo e com o pessoal do Temporá, etc. O Temporá tem sempre apresentado esquetes da obra do Romário Borelli, o Contestado, então certamente o Grupo Temporá tem material para apresentar na Semana do Contestado.
Só por isso que eu fiz a pergunta, queria saber se você já estava considerando isso. Então, está claro que é um projeto específico do Vento Negro. Então, temos que, entendo essa possibilidade, lógico, temos que informar o Temporá que existe a condição deles se candidatarem a fazer alguma coisa também, certo? Por isso que eu sugeri que se abrisse um edital para que não ficasse uma coisa só fechada, né? Para mim ia ser tranquilo, né? Eu ia fazer meu trabalho, mas eu acho que tem que ampliar, porque tem muito artista em Caçador, a gente somou mais de 200 artistas, agentes culturais no ano passado com a Aldir Blanc. Certo, e só outra curiosidade, o Rafael Seidel procurou você como conselho ou como Vento Negro? Não, ele me procurou como Vento Negro. Okay. Ele, assessor de imprensa lá como Vento Negro. Muito bem. Eu acho que super aprovado, né? O pedido de edital, acho que é muito bacana. Nossa, nem gostei. Vamos aprovar isso daí. Mas isso não é função do conselho de escrever o edital, né? Isso é da administração pública municipal e tem que sair já, né? Exatamente, isso que eu ia dizer, bem lembrado, Letícia. O conselho, eu acho que pode auxiliar, inclusive, a gente já teve a experiência da fogueira, né, da festa da fogueira, que foi feito assim, que também não tinha chegado nos artistas de maneira clara, infelizmente agiu a tempo para que isso acontecesse, e aí a gente conseguiu fazer mais de 25 apresentações em vídeo, fora os ao vivo no parque, foi um sucesso. São os vídeos com mais visualizações do site da prefeitura, no Facebook, inclusive, são os vídeos da Festa da Fogueira. Então, de qualidade, e eu acho que é por aí que vai a próxima linha. Talvez agora a gente possa estar pensando em alguma coisa já presencial restrito, né? Não muito cheio de gente, não só o audiovisual, mas o presencial. Uhum. Mas daí, abrindo o edital, cada entidade, cada agente se inscreve com... Passa o microfone lá para... eu acho que, então, espera aí, vamos organizar. Vamos organizar isso daí. Vamos organizar isso daí. Viu? O negócio é o seguinte, pessoal, todo mundo de acordo com a ideia do edital? Mas não é o... Não dá para ser, não pode ser uma outra coisa, uma chamada... Fala aqui nos microfones. Não dá tempo para edital. Está muito em cima da hora, a gente está em 15 15 de setembro. Esse nome, mas eu acho a chamada pública igual o da fogueira. Uma chamada pública com bastante clareza para os artistas, mais clara do que a outra, que foi fantástica, e as reclamações que foram ouvidas aqui no Conselho foi de que faltou um pouco de clareza. Então, o edital, teríamos que pensar para o ano que vem. Para esse ano, a única forma é fazer uma outra coisa que o William daí sabe me dizer melhor do que eu, que seria uma chamada pública, eu acredito. Mas eu acho bem interessante, né? O tempo é pequeno, o tempo é bem restrito, mas eu acho que se é para fazer, tem que fazer. A Cris lembra, Cris, como é que foi chamado aquele da fogueira? É chamada pública, né? Não, acho que foi uma chamada pública, mas feito num contexto de chamada pública. Foi uma chamada. Um convite, por causa da dispensa, né? Que pode ser dispensado a licitação. Perfeito, uma dispensa. Uhum. Mas legal, então, acho que dá tempo, né, Cris? Da gente propor isso. O que você acha? Fazendo mesmo os módulos da festa de Natal. Eu acredito que sim. Tipo assim, quanto tempo será que acha? A gente ajuda, claro. Eu acho que teria que tirar uma comissão de apoio à secretaria para elaborar de forma clara, né, para os artistas. Eu acho que nisso o Conselho pode ajudar. Tira-se uma comissão rápida e ajuda-se a diretoria a criar essa... Sim. Eu acho isso. João está disposto. Camila se dispõe. Que bom. Alguém mais? William? Não. Eu estou muito carregado, tenho minhas aulas agora, que estou dando aula, né? Mas eu posso auxiliar depois, assim, tipo, o olho que tudo vê, sabe? Aquele olho que vê as coisas erradas. Sim, elabora-se um texto e você dá uma corrigida.
Juridicamente é bom, né, a tua... O Ministério Público, que nem os outros. Eu só gostaria de saber para quando seria o lançamento desse Deus. Para onde? Ontem já foi, já foi. Pra ontem vai ter que ser pra ontem. Porque como é que a galera vai, né? Tem que fazer já isso daí. Tá, vamos pensar então, tipo, daqui 2 semanas. Não, uma semana. Não dá Antes. tempo. Não dá tempo. Sexta que vem tem que estar pronto. E aí eu acho que por isso, não sei, o Rafael disse que ia conversar com você, não sei se ele já conversou. Mas é para que evento? Na semana do contestado. Contestado que é final de Vai outubro. ser? Final de outubro. Final no dia 20. Justamente para a gente oficializar, né? Cada setor ter o cuidado da sua área, né? Que ele falou que ia conversar com você. Ainda não. E eu acho, e aqui eu quero elogiar a prefeitura, porque isso é uma iniciativa muito interessante, considerando, né, as últimas semanas do contestado, né, que foram meio que feitos pela comunidade, assim, né, a prefeitura sempre junto, mas dando suporte mais material, assim, do que tinha, né, que, assim, caminhão, correria, servidores, agora, mais, além, com certeza, nós vamos ter servidores junto da prefeitura, né, mas mais o recurso público junto dos profissionais, dos artistas, é maravilhoso. Nossa, é a chegada do contestado que a gente queria, aos pouquinhos. Então, aqui fica, né, não tenho só críticas, não, à prefeitura, né? Quando eu faço a crítica porque ela me incomoda, né? Mas quando... mas acho que está escrita... Ah, não, depois de outro assunto, né? É outro assunto, né? O William. Mas quando a gente vê uma boa iniciativa, a gente vê isso de forma bem positiva, assim. Diga. William Edson aqui. Lembrando que isso é uma lei municipal, né? E a prefeitura, isso é lei, é obrigada a fazer a celebração da Semana do Contestado. Então, a prefeitura não está fazendo de boazinha, de defesa do caboclo, de resgate, nada disso. Isso é lei. Não é? Está cumprindo o que ele deve. Seu Edson, Letícia, boa noite a todos. Essa é uma questão bem importante que o seu Edson levantou, porque, assim, a cidade tem que ter um calendário de atividades festivas e culturais. Como é uma lei, isso tem que estar previsto. Na legislação, se eu não me engano, da lei, diz que 6 meses antes é para ser feito as reuniões, etc. Né? Nós estamos a menos de um mês do início da Semana do Contestado, né? Então, que fique bem, que se registre aqui nessa reunião que a Semana do Contestado oficialmente entra no calendário do município, assim como a Festa da Fogueira e tudo mais que a gente sabe que tem que ser feito com antecedência, né? Então, essas ideias que deram certo em 2020, 2021 sejam colocadas adiante nos próximos anos, que daí a gente faça chamada pública, faça edital com tempo, com pesquisa, e tudo bem certinho, que daí isso se torne mais fácil, porque conversas informais, às vezes as informações não chegam a todo mundo, né? Então, para fazer coisas em curto espaço de tempo, surgiram muitas coisas legais na Festa da Fogueira, né? Foram muito bacanas os projetos, mas se desse um pouco mais de tempo, as coisas seriam muito superior, ainda melhores do que foram, né? Então, é interessante que isso, a gente tenha a diretora de turismo está aí. Tá, Então, que fique registrado também no calendário de atividades culturais e festivas do município, né? Que tem que ser feito sempre. Então, que os setores da prefeitura se comuniquem para isso, né? Que eu acho que falta bastante no município, né? A comunicação. Obrigada. E nessa comissão que a gente vai fazer do estado... O microfone. Tem que o povo ouvir lá. Nós mesmo podemos organizar um calendário no ano que vem. Eu acho que eu sinto bastante falta, pelo menos, do Conselho Cultural ter um calendário das possíveis festividades para a gente não ter que estar cobrando uma coisa que a gente poderia estar antenado também. Essa é a minha sugestão da gente amadurecer aí para até o final do ano de 2021 ter um calendário nosso do Conselho Cultural. Sobre possibilidades. o caminhamento, então, eu me disponho, a Camila, eu acho que é por isso fazer parte também,
Acho que 3 tá bom, né? Para a gente organizar isso. E daí a gente se comunica entre nós para vermos o hotel. O hotel do pessoal que vem. Pega aquilo que foi feito da festa fogueira, e eu lembro que teve algumas pessoas que fizeram algumas críticas para a questão de clareza, e dá uma ajeitada. Aí dá para mandar até no grupo do conselho, para todo mundo ver, e inclusive o William, que é advogado. Aí a gente ajuda, né, trabalha junto, né, tanto a diretoria, e, né, que a Cris está sempre presente, né, e o conselho. Então, uma comissão de auxílio, né, para que as coisas andem. Isso aí. Vamos adiante. Tá para votar? Uhum. Votar no... Acho que todo mundo Acho que concorda, né? todo mundo concorda e permanece como está. Todo mundo de acordo? Sim, né? Uhum. Então tá. Indicação, projeto aprovado. Parabéns a todos. Agora eu passo falando do informe aí, dos informes para Canicar. Então, boa noite a todos. Cheguei um pouco atrasada e peço desculpa por isso. Não pode fazer dia que bastante corrido, e eu estava bem doente também no início da tarde. Os encaminhamentos em relação à comissão de orçamentos, que é formado pela Letícia, pelo Gustavo, por mim e pela Bruna, até um certo momento, né? Agora a Bruna não está mais. E a gente fez um último encontro, eu, Letícia e o Gustavo, fizemos pesquisas sobre os trâmites de ter um orçamento no setor cultural, né? O quanto isso está à nossa disposição. Existem algumas possibilidades desde incentivo fiscal. Também, esse assunto, assim, também particularmente, para mim, está sendo bem uma pesquisa, assim, se a gente souber falar melhor sobre as possibilidades factuais dessa grana vir enquanto suporte cultural. Acontece que a gente foi mandado um ofício para os vereadores e foi marcado um encontro realizado ontem à noite. Eu e o Gustavo estivemos presentes, com os vereadores do Johnny, o Clayton, e o último, eu não lembro o nome dele, você sabe quem é? Jean? Eu não sei. Acho que é. Perdão, não. Eu mandei ele no grupo, daí ninguém me corrigiu, no caso do Gustavo, daí eu mandei ver. Tá, então a gente teve uma conversa bem mais introdutória em relação tanto da importância do orçamento, né, quanto as possibilidades de arrecadar algum valor através do PPA, da LDO, esse estudo também que a gente tem realizado, enquanto cultura a gente conseguir uma fonte, né, para os projetos andarem, porque, enfim, então vários trabalhadores da cultura aí se movimentando e sem essa estrutura financeira não dá para fazer nada, né. Então, nessa reunião, a gente teve uma conversa introdutória mesmo, foi orientado através dos vereadores a gente mandar um ofício solicitando a palavra livre, e para que, dentro dessa palavra livre, a gente solicite uma audiência pública. Essa audiência pública está prevista para ser no mês de outubro, junto com o Conselho da Educação, meio que eles pincelaram essa ocasião. E entre eles ali rolou uma conversa entre, de fato, fazer essa lei de incentivo fiscal. Eu não vou saber dizer muito bem também para vocês, eu posso mandar lá no grupo. É uma lei inspirada por uma lei lá, que funciona lá em Itajaí. E, no caso, seria isso, né? Então, eu acho que dá para a gente conversar sobre isso, mas deixaria em pauta a votação para fazer o requerimento aí dessa palavra livre. E dentro dessa palavra livre, a gente teria mobilizar o nosso setor para estar lá, se apresentar, para estreitar a comunicação com os vereadores, né, estreitar a relação... Bom, produção a gente já tem, material a gente está tendo, né, meio de forma independente. Então, se a gente puder institucionalizar esse trabalho, né, e colocar esse contato com os vereadores, eu acho que seria o melhor. Então, nesses pontos eu vejo a mobilização do nosso setor para essa palavra livre, né, a mobilização também para a presença na audiência pública. E acho que é isso. Não sei se eu falei de forma clara. Beleza. Eu acho que tranquilo, né? Eu acho que é super importante isso. Foi a confirmação que sim. Da sequência desse contato foi orientado nesses passos, né?
Então, acredito que seria mesmo da gente marcar e enviar esses ofícios aí. E eu acho que a gente pode enviar os ofícios também já pedindo o posicionamento da Câmara, caso a Secretaria não manifestar do fundo, pedindo cumprimento do fundo, né? Que a Secretaria acompanhe isso. Que a Câmara acompanhe, né, a execução da lei, porque afinal, o que é a Câmara, né? É acompanhamento fazer as leis e acompanhar a execução delas, né? Um debate lá no plenário pode fazer com que as coisas andem muito mais rapidamente do que nós ficar brigando, né? O papel do vereador é isso. A gente cobra que haja essa interação para atividades culturais, né? Eu achei até engraçado, porque eles poderiam ter vindo com mais informação em relação a isso, e aí só rolou uma fala do Johnny, que ele viu um certo valor que teria sido assinado para vir captura, mas ele não sabe qual é o valor. Assim. Então, tipo, ele meio que veio para a reunião também sem... Mas tanto eu e o Gustavo também, a gente veio de uma forma bem mais informal, uma conversa mais intimista. Né? Eu acho que através esses dois encontros aí, tanto da audiência quanto da palavra livre, a gente pode esclarecer melhor. É que de 4 em 4 anos a gente sempre tem que fazer sensibilização dos vereadores, porque na outra gestão do conselho... Microfone. De 4 em 4 anos a gente tem que fazer a mobilização, a sensibilização dos nossos nobres vereadores, que o que acontece, né? Na gestão passada, o antigo presidente do conselho foi na Tribuna Livre, já falou sobre isso, e como a gente trocou praticamente se não toda a Câmara, né? A gente tem que fazer de novo essa sensibilização, mostrar os números de novo, chamar de novo. Mas como o William estava falando, a gente tem algumas leis que já foram aprovadas, elas têm que ser cumpridas. Então, eu concordo, William, que tudo que a gente puder fazer para agilizar, que o setor não pode ficar dependendo de leis emergenciais, né? A gente viu que ajuda até certo ponto, mas como é que as instituições vão se manter para sempre, né? Com seus próprios meios, ok, mas também pode o poder público a facilitar isso, né? Então, o fundo é um deles, né? Essa verba específica dentro da secretaria também, como desenrolar isso. Então, assim, acho que sim, é uma mobilização que a gente tem que fazer, e quem puder participar vai ser marcado, né? A palavra livre e tudo mais, a gente tem que estar em peso, porque, assim, quando a gente tem ações pela cultura, tem que todo mundo estar na cama, né? Quando dividiu as fundações e se transformou em secretaria, tinha 5 pessoas Na discussão, né? na discussão, né? Então, a gente tem que realmente ser fácil, né? Oi, Luli, teu microfone está aberto. Aí, fechou. Então tá, galera, consulto vocês. Todos de acordo que a gente pedir a palavra livre, começar essa tramitação? Se alguém tiver algum posicionamento contrário, por favor, se manifeste. Então, informe, né, encaminhamento, aprovado. Uhul! Então, continuando com a pauta, acho que não temos mais informes? Tem informe? Tem informe? Não se sente dentro ali. Seria Do comitê. Ah, não, o comitê é um ponto. É um ponto de pauta, que a gente já vai... Eu tô sem o celular. Então, quer fazer o informe da virada do rock, não? Pode ser. Do artesanato. Do artesanato? Tá. Uhum. Vou falar primeiro, o que é isso, o artesanato? Só que Então, boa noite a todos. Então, assim, só para estar informando, saiu hoje na mídia da prefeitura, dia 21, terça-feira. Eu consegui esse meio que agora, porque o rapaz, que é o Vanderlei, que é diretor de cultura do Itajaí, tem 20 anos de experiência com isso. Ele é um dos trabalhadores. Eu também, em 2019, fiz a capacitação, faço parte do grupo de avaliadores, mas em 2020, devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer essa ação, e agora a gente está conseguindo, onde esse pessoal vai vir nos auxiliar nessa capacitação, mostrando para os artesãos o que é um artesanato, o que é um trabalho manual, dentro da nossa cultura, e vendo tudo isso para poder capacitar
capacitar todas e que possam adquirir a carteira de artesã. Isso é uma identidade bem importante. O que vai acontecer? Mas se todos vão ganhar? Não é assim, todos vão ganhar. Eu acredito que, espero que sim. Mas vai ser uma capacitação. Em seguida, tem toda a relação de documentação que vai ser levada. Dentro disso também os materiais que são confeccionados. Aí levam todo esse material onde vai ser avaliado também, passar por uma avaliação para daí dar andamento na carteira. Legal. Parabéns, massa. Bacana, hein? Show. Que bom, esses informes acalentam o coração da gente, né? Diante da conjuntura tão ruim para nós. Então, em 2014, foi feito um evento aqui, atendendo uma demanda, um pedido do pessoal da cena rock, e foi um evento beneficente, o qual gerou, além de alimentos que foram doados para o Hospital Maicê, foi arrecadado rações também para animais de rua, e foi um evento muito interessante, porque ele não teve uma briga, não teve um comocólico, só teve coisas boas. E foram bandas nacionais, regionais e locais. E devido ao grande sucesso de 2014, o pessoal sempre vem pedindo que haja uma segunda edição. E aí agora começou-se informalmente, a princípio, a reunir um grupo, o qual reúne pessoas ligadas à cultura aqui em Caçador, o pessoal das bandas de rock, o pessoal da confraria do rock e motoclubes, e com a possibilidade da entrada do pessoal dos carros antigos, do Jeep Clube, enfim, diversas entidades estão começando a discutir a construção de uma segunda virada do rock para o ano de 2022, lá em setembro, mas começou-se agora porque o pessoal já está entrando em editais, criando pré-eventos, que não seriam bem pré-eventos, mas seriam ações que fomentem a própria virada do rock, que seria lá em setembro do ano que vem. Então, fica como informe e fica também um convite a toda e qualquer pessoa, não precisa ser de banda de rock, nada, mas que ache interessante existir um festival aqui que tem um conceito ligado à sustentabilidade, ao meio ambiente, à gentileza, à boa música, e que saia um pouco desse comercial que a gente está acostumado. Então, toda e qualquer pessoa pode participar, é extremamente aberto, o coletivo está começando, ele não é formal ainda, não existe decreto, não existe comissão, existe um coletivo de apaixonados aí por esse estilo de festival, com a possibilidade de parceria com a prefeitura, no sentido de infraestrutura. A Cris tem acompanhado todas as reuniões e sinalizado que sim, né, o pessoal provavelmente vai atrás do dinheiro via edital, via outros meios, mas conta-se com o auxílio da prefeitura com relação à infraestrutura, o espaço do Parque das Araucárias, né, porque daí seria lá, e torcendo sempre que a pandemia cada vez tudo diminua, né, esse perigo todo, para que realmente o evento possa acontecer. Então, para quem tiver qualquer interesse, entre em contato com a Diretoria de Cultura, com a gente aqui, que pelo WhatsApp mesmo, pelo próprio grupo do Conselho, que a gente começa a incluir a pessoa no grupo da construção da virada, para acompanhar. A gente fez acho que 3 reuniões, né? Uhum. São, como eu disse, bem informais a princípio. E então, sintam-se todos convidados. Obrigada. Tudo bem. Que de informe era isso, né, pessoal? Podemos avançar na pauta. Então, o item 2, que é a leitura da ata e votação, infelizmente, não recebemos da Secretaria Executiva até então designada, que é a ata e nem os documentos das últimas reuniões, mesmo sendo solicitado, né?
Então, eu sugiro que a gente tire como encaminhamento um pedido formal para a gente ter acesso à ata por parte da Secretaria Executiva, porque é preciso, né? E, segundo a lei, o secretário executivo é alguém designado pela prefeitura, então, pela secretaria, né? A gente tinha alguém designado que pediu para sair, mas não entregou a documentação. E ainda não saiu de forma oficial, porque tem que entregar a ata, os documentos, assim, então, a gente fazer essa solicitação formal, essa reunião está tirando muitas solicitações formais, né? Mas é mais essa para pedido de acesso à ata, né? E até um toque para que a secretaria se organize, porque, né, tô vendo que a secretaria está desorganizada, enquanto sociedade civil, né, enfim, gente da comunidade, e isso não é nada positivo para o serviço público, enfim, né. Uma visão pessoal minha enquanto presidente desse conselho, né. Que a gente tenha acesso à ata, que eu acho que é o mínimo do mínimo. Bom, pessoal, informes da Lei Aldir Blanc, é o item 3, né, nós tivemos umas reuniões aí passadas, a última reunião foi em razão de discussões relacionadas a contrapartidas, né, e nessa reunião resultou na saída de alguns membros, né, do conselho, e esses membros realizaram a entrega, então, das cartas e dos documentos de saída do comitê, né, alegando motivos pessoais, enfim, e eu quero externar aqui extrema gratidão, uma pena que o Patrick não está hoje na reunião, né, devido a atividades, mas o Patrick fez um trabalho fabuloso, né, até então, de organização desse trabalho, e sempre muito presente nas discussões, né, tentando e discutindo sempre a melhor forma para a cultura, né. Então, eu quero agradecer imensamente ao Patrick, né, que pediu para sair, a Bruna também parece que pediu para sair, né, e mais as outras pessoas que agora não estou recordado, mas a secretaria acho que já recebeu, né, alguns pedidos de saída, a Shirley também, né. Oficiais somente o da Gilvânia. Só da Gilvânia até então? Isso, daí o Patrick disse que ia protocolar na prefeitura. Ah, tá, e o Patrick então ficou de protocolar na prefeitura, né. Então deve estar tramitando, se ele fez o protocolo, né, daqui a pouco a secretaria vai ter acesso a isso. Então, fica aqui a nossa gratidão a esses profissionais, né, que estiveram conosco, que estiveram na cena cultural no momento que precisava, enfim, e mais bola para frente, né? A gente agradece, mas o trabalho continua. Existem mais coisas que a gente vai precisar discutir, montar, etc. E a gente precisa pensar na recomposição deste comitê. E eu queria fazer um encaminhamento de proposta, porque esse comitê já tem 13 pessoas, o que é um comitê relativamente grande, né? E sempre era um caos para que tivesse quórum, para que as pessoas fossem, etc, 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 para a tomada de decisão. O que eu proponho é que a gente aceitasse essas saídas dessas pessoas, acho que não tem nem como a gente recusar, né? Embora onde a gente quisesse, né? Mesmo que a gente quisesse, não, né? É uma decisão pessoal, as pessoas fazem suas escolhas profissionais, enfim, de vida, e às vezes não contemplam todos os projetos que a gente gostaria que estivesse. Então, assim, minha proposta é para o grupo, para quem acompanha online também, estão me ouvindo bem, né? Que a gente enxugasse esse conselho, esse comitê, não deixasse com 13, recebêssemos as saídas das pessoas e deixássemos um número ímpar. Então, tá para sair aí 4 ou 5 pessoas, então que a gente ficasse aí entre 9 e 7 pessoas. O que permitiria uma análise mais aprofundada, uma análise e também uma reunião menor, né, mais rápida, de conversar com o pessoal todo. Então, a gente aceitaria. E qualquer dúvida que a gente tivesse enquanto comitê, como já vem sendo feito, principalmente na nossa gestão, é que nós viéssemos e trouxéssemos para o conselho. Né? Teve discussão, tem alguma dúvida da Aldir Blanc, ou até mesmo uma convalidação de algumas decisões, viessem para o conselho. Né? Afinal, a última palavra da questão do recurso público não é do conselho nem do comitê. Sempre vai ser da secretaria, do gestor do recurso público. O comitê
e o conselho nada mais são do que conselheiros. Eles vão aconselhar. Nós vamos sair com um parecer dizendo, olha, o comitê entende assim, a decisão final é do secretário. Ele é o responsável pelo recurso. É a administração pública. Nós, como comitê, digamos assim, que nós somos o Ministério Público. Nós vamos acompanhar e dar os nossos pareceres para a tomada de decisão. E se a tomada de decisão não for de acordo com a lei, enfim, com as regras, existem outros mecanismos e aparelhos, né, que podem nos auxiliar aí na busca pela verdade, né, pelo estabelecimento da verdade em qualquer ambiente que seja. Então, o encaminhamento que eu proponho nessa recomposição seria esse, que a gente deixasse mais enxuto o comitê, 7, 9 pessoas, e que as pessoas que estão no comitê, e aí um pedido pessoal, eu não sei se vocês vão querer participar disso, etc., não tivessem vínculo com as propostas. Porque o vínculo com a proposta aprovada em discussão me gera muita insegurança. Eu, enquanto presidente, estou falando isso, tá? Não sei se o grupo concorda. Porque imagine, alguém que ganhou o recurso está julgando os outros, e aí quando a gente vai julgar a proposta da pessoa, ou do grupo das pessoas que estão lá no comitê, nós temos a pessoa sai da sala, mas toda a minha vida profissional, assim, de projetos, se você entra como avaliador, você jamais pode concorrer e ganhar o mesmo edital. Então, isso é perigoso, isso pode gerar muita insegurança jurídica dos atos que vão ser tomados daqui para frente. Os que foram tomados para trás, as pessoas envolvidas vão responder por isso, se caso for necessário, né? Mas os atos daqui para frente, a minha sugestão, enquanto presidente do conselho, é que a gente tivesse pessoas no comitê, que não tivessem vínculo com as propostas, e que fizessem o debate o mais transparente possível para, acima de tudo, justiça com os beneficiários. Qualquer beneficiário ou ganhador da proposta, qualquer um teria essa garantia, né, de não ter ninguém que ganhou um valor, uma proposta, tendo outras pessoas com idoneidade, seriedade, fazendo essa discussão. Então, a proposta seria essa, que saíssem, então, todos aqueles que querem, né, sair, e nessa recomposição mais enxuta, né, a gente deixasse as pessoas que, então, não teriam vínculo com os editais ou com as propostas aprovadas. Já foram aprovadas? Sim, que já foram aprovadas. Porque os editais? Isso, dos editais. Uhum. Esses dois também. Porque o comitê é um só, né? E do edital. E do edital, Então, que sejam servidores públicos ou pessoas que não têm envolvimento com nenhum tipo de projeto aprovado. Não tem ninguém, acho. Não tem nenhuma pessoa. Todo mundo tem envolvimento. Não, Lu, você não está entendendo. Envolvimento direto, que seja das instituições, etc. Sabe? Ah, entendi. Representante mesmo, sabe? Tá? Então, assim... Entendi. Não é envolvimento de, eu estou participando, fazendo um curso de canto com alguém. Ganhou. Não, você pode estar envolvido, mas assim, você não recebeu o recurso para aquilo, você está usufruindo do serviço público. É do serviço financiado por recurso público. Uhum. Então, a gente fechar aí numas 5 ou 7 pessoas, esse comitê, e o que for preciso a gente trazer para o conselho. Paritário? Pode ser paritário, só que um número sempre vai ser ímpar, e daí como a gestão do recurso é da administração municipal, que sejam servidores, então. 4 servidores e 3 civis. 3 civis. 3 civis, Que não tenham projetos aprovados. Editais e no inciso. Isso, que não tenham projeto. Seria a única exigência. Então, o que eu sugiro de encaminhamento? Que nós aguardemos esses documentos das saídas das pessoas, e aí a gente volta a chamar o comitê para uma reunião, no comitê, que vamos ter que fazer, né? E aí a gente começa a organizar isso dessa forma, porque é o jeito que vai ter como fazer, né? Porque a Cris comentou, né, que a orientação e a recomendação, enfim, é que o comitê não pode vir para o conselho, né? O comitê é um aparelho, é uma instituição a mais, porque é designada por lei, né? E então a gente vai precisar recompor esse comitê, mas não diz o número de pessoas, né? Então a gente pode fazer ele menor, mais enxuto, mais rápido de tramitar. E aí que a gente faça o sistema de relatoria, né? Chegou um pedido lá de prorrogação, sei lá, sorteia um entre os 7, faz um relatório, leva para votação no comitê. Aprovado, caminha. Não aprovado, não encaminha, refaz de novo.
Porque antes era tudo muita discussão, muito debate, muita coisa, assim, etc. E às vezes as coisas não andavam. Então, assim, vamos dar um caminhamento mais objetivo e prático, né, no negócio, porque senão vira muito burocrático e tá todo mundo com tempo pela goela de coisa para fazer, né? Então, fica essa minha sugestão. Pergunta, alguém tem alguma consideração? Não concorda? Etc. Ah, o Emerson tá saindo. Obrigado, Emerson. Obrigado por ter vindo. Tá saindo ali no chat. Tá joia, pessoal. Boa noite para vocês. Eu tenho um compromisso agora e fica 5 quilômetros daqui, ainda tenho que sair, tá? Um abraço. Beleza? Valeu. Boa noite. Boa noite. Daí, galera, todos de acordo? Não? Como é que fazemos? Eu estou de acordo. Assim, eu acho que teria, na minha ideia, assim, mais justa, apesar de eu entender a questão da pressa do tempo, eu acho que não pode ser tão enxuto a ponto de ter 5 pessoas. Eu acho que tem que ser mais 5, de 7 a 9 mesmo, não de 5 a 7. Mas, enfim, na minha opinião, também não estou dentro do comitê, não sei como é que está tramitando as coisas. E acho que faz sentido as pessoas, os proponentes que ganharam, que foram contemplados, não participarem. Acho que em qualquer edital, qualquer concurso, qualquer coisa que a gente vai participar nesse sentido, e a pessoa que foi contemplada está ali decidindo sobre esse lugar, é complicado. Só que a gente tem uma comunidade também pequena, né? Geralmente as pessoas que participam do processo são as pessoas que também experimentadas, né? Que estão participando. Então, isso é um dilema também. Isso é complicado. Talvez no comitê não consiga muita gente da classe artística, né? Da sociedade civil. Tem que ser gente que não seja da classe artística, porque a maioria do povo da classe artística concorreu. Acho que ganhou, todos, né? Eu acho que todos, acho que todo mundo está envolvido. Pode não ser o presidente da instituição, mas é da instituição. Pessoas que não foram contempladas, mas que também enviaram projetos, que também teriam interesse em ter sido contemplados. Eu não sei como julgar isso. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade também de voltar nesse assunto. Sim, não. É só encaminhamento para nós. Foi bom para ir pensando, assim, porque já tem coisa lá, né? Por ser um comitê de uma lei judicial, tem toda coisa que tem, que a gente sabe que tem. Então, são decisões assim, que a gente tem que ter com precaução, na minha visão. E, na verdade, agora, esse comitê que está encerrando, na verdade, agora, praticamente já foi, né? Toda a tramitação, porque já veio o recurso, já foi distribuído, agora já estamos executando, porque eu, na verdade, quanto secretaria, estou somente aguardando a prestação de contas da contrapartida. Até eu comentei com o Patrick ontem na reunião do comitê, falei para ele, Patrick, mas será que agora era a hora dos membros estarem saindo? Não era a hora de finalizar esse ciclo? Vocês que estão desde o início, têm esse conhecimento, passaram por toda essa trajetória, de repente fechar esse ciclo agora. Porque o que acontece? Eu estou chegando agora, mas de repente agora vai vir ali algumas coisas, porque a mesma coisa, a prestação de contas foram feitas, a documentação não estava devidamente organizada, onde agora estão digitalizados, encaminhei tudo para o jurídico da prefeitura fazer análise de lá também, passou pelo comitê, como diz o Gianni, o comitê era bem presente, então, assim, bem rigoroso na documentação, mas, né, eu até sugeri para o Patrick que era a hora do comitê simplesmente, eu sei que agora aumentou, graças a Deus, a demanda de trabalhos da parte dos artistas mesmo, né? Mas eu vejo que era a hora de encerrar o ciclo, porque vai vir, de repente, alguns questionamentos. Aí diz o Patrick, mas daí vai ter que ter o bom senso. Sim, vai ter o bom senso, mas ele que estava, a Giovânia, a dona Shirley, a Bruna, o Gustavo, que estavam desde o início, esse bom senso, eles têm muito mais, porque no caso eles têm um conhecimento do bom senso, do que aconteceu, que pode auxiliar agora. Entende? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, porque agora o que é a função do comitê? É fazer toda essa prestação de contas da contrapartida, de estar indo como que eu posso dizer, fiscalizando, né, entre aspas, essas contrapartidas,
e que, felizmente ou infelizmente, algumas coisas não estão acontecendo, porque cada um agora está conseguindo retornar com as suas atividades e mudou o quadro agora. É como eu falei para o Rodrigo disse assim, Cris, a gente fazia a reunião do comitê, vinha todo mundo, mas eu disse assim, mas só tinha aquilo. Estava tudo parado. O que tinha naquele momento? Era ler o Dirk. Então, todo mundo focou naquilo. Agora, o que acontece durante o dia? Um tem aula, o outro tem o trabalho, o outro já conseguiu ali uma atividade aqui. Então, é claro que vai ficar desestruturado. Só que eu, na minha concepção, tinha que encerrar o ciclo dentro das pessoas que iniciaram isso. Mas, já que não é, e não é possível que pudesse fazer, de repente, como diz a Camila, não tão enxuto, mas como diz o William, enxuto, no sentido de que não tenha todo aquele pessoal, mas que tenha, claro, pessoas que possam estar vindo comprometidas e que consigam estar presentes, porque às vezes a gente faz um amplo, antes o comitê era gigante, mas é como eu disse, só tinha aquilo dali para se dedicar. Aí agora, para que as pessoas que façam parte do comitê consigam estar aqui, para resolver as coisas e não se enrolar muito. Por exemplo, eu tenho respostas para dar sobre a contrapartida do edital, que só depois que eu encaminhei para o jurídico da prefeitura, porque antes de eu chegar não era passado pelo comitê. Você queria executar com a contrapartida, não era passado pelo comitê. Entende? Aí o que acontecia? Passava pela Bruna, né, que estava à frente da lei, mas não passava pelo comitê. Então, eu tenho muitas solicitações de contrapartidas que não foram registradas. Foi feita somente verbalmente. Isso se trata de um recurso federal. Então, assim, tem que estar tudo muito bem documentado, sabe? Então, eu vejo que em alguns momentos tem que estar... E agora eu tenho que dar a resposta do edital 1 e do edital 2, quando foi passado, porque eu voltei agora aqui, quando foi passado para o jurídico, não tinha sido visto que tinha lá 4 pontos, alguma coisa lá dentro do edital, que não pode se mudar nada da contrapartida do edital 1 e do edital 2. Do subsídio, o ideal é que não se mudasse, mas poderia se adequar. Mas no edital 1 e no edital 2 não pode ser mudado dentro daquilo. É claro que daí, conversando com o William, a gente trocou umas ideias ali para tentar ver com o jurídico alguma possibilidade por estar em meio à pandemia aí. Mas são coisas que ainda não tinham sido discutidas e que eu vejo que isso era bem interessante que o antigo comitê tivesse junto. São problemas que a gente vai ter que resolver. Assim, chegar a um consenso com a prefeitura, enfim... Até se for o caso de... Para mim, essa é uma regra editalícia abusiva, né? Quando existem regras abusivas, derruba. Então, isso é claro, a jurisprudência editais, por exemplo, pessoas com deficiência não podem concorrer a cargos da Polícia Militar. Derruba? Pode. Entendeu? Já tem decisão do STF, mas tem editais que ainda saem dizendo que não pode. Então, são questões assim que vão surgindo e que vão tendo que a gente discutir o edital. Lembrando que a gente pode fazer essa discussão de uma melhor forma, junto da secretaria e tal, etc., né? Permitindo com que, e também da prefeitura, com que o melhor seja feito para a comunidade, né? E também de acordo com a necessidade judicial do rolê, né? Da coisa. A gente também faça. Então, o encaminhamento seria esse: a gente convoca uma reunião semana que vem com os que sobraram do comitê, se o pessoal vai, né? E aí, semana que vem, né? E aí a gente já dá andamento no que precisa e vamos construindo isso, porque a gente vai ter que fazer mais uma reunião esse mês ainda do conselho, né, extraordinário, para continuar essas discussões, para organizar tudo, pelo menos até outubro ali, né, tá organizado esse comitê, e a gente continuar o trabalho, que precisa ser continuado, né, não dá para a gente parar. Então seria essa sugestão, né, de a gente fazer mais enxuto o negócio, e aí com uma dinâmica de trabalho mais ágil, né, que seria o sistema de relatoria, enfim, depois vota e traz para o conselho. Caso seja preciso. O que você falou, que é só um processo mais final, mesmo, apesar de ser problemático, né?
Porque não tem que avaliar mais nada, só as contrapartidas. Isso. Mas aí isso ali é. Por isso pode ser pequeno o comitê, nesse sentido que o William fala, né? Não é mais que começar um processo, né? É finalizar um processo. Eu também acho que seria bom deixar meio já pensar na reunião com a pequena comissão aqui do conselho, junto com a diretoria, para ver aquilo lá que o João Paulo colocou sobre o Semana do Contestado, que o Rafael falou para ele, né? Porque isso é urgente. Se for para fazer, tem que ser ontem. Tem que ser já, tem que se reunir aí amanhã. Eu acho que depois Eu, a Camila, a Cris, Isso. marca uma conversa. Você, a Camila e a Cris. E aí depois a gente vê. Né? Só me avisar que o João Paulo nós estávamos brincando de gato e rato. Não fugi. Mas provavelmente. Eu saí, eu chegava aqui embaixo, o João Paulo precisou sair. A gravação talvez aqui, então. Não tem uma postagem. Isso aí. Então, Com licença, doutor. De Capivara, não? Não, com licença. Não é a Capivara. então todo mundo de acordo, né? Fazer uma capivara contestada. Galera. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo com a proposta do comitê, por enquanto funcionando dessa forma mais enxuta, a gente vai construindo ele. Eu Com... vou sair mesmo. Hã? Eu vou sair mesmo. Então tá. Então quem sai, né? Adeus. Beleza, então a recomposição do comitê ficou dessa forma. Aqui tem um ponto de pauta que era a Semana do Contestado, mas acho que já está vencido, né? Acho que beleza, então a gente tira. Era só comentar que está sendo pensado em palestras online. Mas a gente já falou isso, não. Beleza. Então, galera, o último ponto de pauta é uma coisa que o pessoal andou me pedindo, assim, né? Que seria o acesso, então, ao plano de gestão e políticas públicas da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, né? O que é o plano de gestão da Secretaria? Não da Diretoria de Cultura, mas da Secretaria em si. E isso é um documento público, né? Porque o gestor público ele tem que dizer o que ele vai fazer no planejamento dele. Né? Então, seria, junto daquele documento pedindo o fundo, a gente pedisse também acesso ao plano de gestão. Para a gente saber o que a gente cobra ou não, né? Porque até então, né, ou o que a gente tem que pedir para o secretário, para a secretaria incluir no plano de gestão, né? A gente, sociedade civil, a gente pode recomendar algumas coisas via os instrumentos adequados, né? Então, a minha sugestão é que a gente também tirasse junto no mesmo documento para evitar a burocracia de 300 documentos, né? Porque hoje a gente tirou bastante encaminhamentos físicos, né? O acesso a esse documento da secretaria. Então, o que vai ser para o esporte, o que vai ser para o turismo, o que vai ser para a cultura, do ponto de vista instrumental enquanto sociedade civil. Porque como a cultura está dentro de uma grande secretaria, é prudente a gente saber se esses setores estão se conversando, esporte, cultura, turismo, né? Quais são as iniciativas que vão conectar um ao outro, né? Considerando o dinamismo do serviço público. Então, como último ponto de pauta, para não me alongar muito, que já falei bastante, é isso. Se a gente aprova ou não esse pedido também de acesso ao plano de gestão da secretaria. Todo mundo de acordo? Então tá. Todo mundo permaneceu congeladinho, então permanecendo como está aprovado. Galera, acabamos a pauta de hoje, uma reunião de 1h10, né? O povo atrasou aí. Brincadeira. Quero Eu quero agradecer imensamente a presença de todos e todas. Hoje a discussão foi um pouco mais pesada, né? O lanche também que a Cris providenciou para nós aqui, né? Cris, muito obrigado. As bolachas. Vocês perdem um lanchão, a galera que não está no presencial. Foi ótimo, não deu tempo de jantar. Maravilhoso. Tá todo mundo na correria do trabalho, do dia a dia. Esse, nem que seja uma bolachinha, é maravilhoso, porque dá tempo da gente aguentar até a hora da janta, né? Suco de uva e café também. Café foi a leite. Café foi a leite, suco de uva foi a secretaria, as bolachas foi a Cris. Então, assim, é a partilha do pão, né? Aquela coisa da romaria da água e da terra, né? Em que a gente sempre não fica sem comer, né? Cada um faz alguma coisinha e se divide. Quem não tem, mais também. Então, muito obrigado, pessoal. Reunião encerrada, vou parar de gravar. Boa noite, um abraço para todos aí. Parabéns. Valeu, obrigado.
De hoje? Tá gravado.